Bom dia, alunos do oitavo ano, tudo bem? Certinho? Hoje vamos dar prosseguimento da nossa aula, então essa é a aula de número 3. E o conteúdo de hoje vai ser um conteúdo vai ser um prosseguimento, vai ser uma continuação do nosso capítulo 8, tá certo? Então hoje nós vamos ver o que são termos semelhantes e o que são adições algébricas de monômios, tá ok? Então vamos começar aqui por termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São dois termos que têm a mesma parte literal. Por exemplo, eu tenho esse termo aqui, 5x, e tenho esse termo aqui, 6x. Eles são termos semelhantes por quê? Porque os dois têm a mesma parte literal, a parte x. Esse termo aqui tem parte literal x, e esse termo aqui também tem parte literal x. Então, eles são semelhantes. Próximo exemplo, esse daqui, ó, 3xy ao quadrado e 5 sobre 2xy ao quadrado. Esses dois termos, eles também são semelhantes. Por quê? Quando você olha para a parte literal, elas são idênticas, ok? E outro exemplo, esse aqui, 8AB e 8AB, quando você olha para a parte literal, você percebe que elas também são idênticas. Então, todos esses exemplos aqui são exemplos de termos semelhantes. E pode acontecer também dos termos não serem semelhantes, né? Agora são esses três exemplos aqui, ó. Primeiro aqui, esse aqui, termo x, a parte literal x, e nesse termo a parte literal é y. Então esses termos não são semelhantes porque as partes literais são diferentes. Próximo exemplo, xy ao quadrado, e aqui a parte literal é x ao quadrado y. Então, se você olhar bem, aqui o quadrado está elevando y e no outro termo o quadrado está elevando x. Então, essas partes literais, elas são diferentes. Logo, esses termos não são semelhantes, tá ok? Próximo exemplo aqui. Eu tenho partes literais. Aqui, nesse termo, é AB. E nesse termo aqui, a parte literal é AD. Então, são partes literais diferentes, logo, esses termos também não são semelhantes, ok? Então, entendido o que são termos semelhantes, vamos agora para a outra parte da matéria, que é a parte sobre a adição algébrica de monômios, ok? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para poder a gente ver o que é uma adição algébrica de monômios. A primeira aqui, eu tenho 5 maçãs e quero somar com 3 maçãs. Então, esse nome aqui, maçãs, nós vamos alterar por uma parte literal. A parte literal que eu vou escolher para designar a maçã vai ser o M, ok? Então, 5M, 5 maçãs, mais 3M, 3 maçãs, 5 mais 3, 8. 8M, 8 maçãs, ok? E a parte literal que eu vou escolher para designar o nome pera vai ser o quê? Vai ser P, para poder facilitar, né? A primeira letra da palavra. Então, 7 peras mais 3 peras, como é que vai ficar? 7P mais 3P. 7P mais 3P dá quanto? 10P, 10 peras, ok? Agora, e se eu quiser somar maçãs e as peras? Como é que vai ficar? Vai ficar 5 maçãs mais 7 peras. 5M mais 7P. Agora, esses dois aqui, como a gente pode perceber, esses dois termos, eles não são semelhantes, né? Termos não semelhantes, nós não vamos conseguir somar. Eu não posso somar maçãs com peras, ok? Então, por essa regrinha que a gente usou aqui, nas duas primeiras, quando os termos são semelhantes, eu posso somar. Quando os termos não são semelhantes, eu não posso somar, ok? Então, eu coloquei aqui, ó, no caso dos termos serem semelhantes, como é que a gente faz para poder somar? Dessa forma aqui, ó. A gente vai somar os coeficientes e vai repetir a parte literal, ok? Então, tem aqui alguns exemplos. Esses exemplos aqui, na verdade, são exercícios do nosso livro, tá? Página 81, número 11. Número 11 diz para poder resolver, né? Resolver essas continhas aqui. E a número 14 também.
diz para poder resolver agora utilizando frações, tá? Então vamos lá. 5m mais m, lembre-se, quando não tem nada aqui do lado do m, é porque tem um 1 escondido aqui, não é isso? Então o que eu vou fazer? Eu vou somar os coeficientes e repetir a parte literal. 4 mais 1, 5. Repete a parte literal que é m, 5m, ok? Aqui agora, menos 7, menos, aqui já que não tem nenhum coeficiente, é porque é 1 aqui escondido, correto? Então, menos 7 menos 1 tem o mesmo sinal. Se tem o mesmo sinal, o que eu vou fazer? Eu vou somá-los e repetir esse sinal. Então, repetir o sinal de menos e somando 7 mais 1 dá 8. E o que vai fazer com a parte literal é o segundo passo, né? Repetir a parte literal, repetindo, deu x, ok? E na letra C, vou fazer a mesma coisa, somar os coeficientes e repetir a parte literal. Então, só que tem uma subtração, né? Mas não altera nada. 8 menos 6 vai dar 2, ok? E o que eu vou fazer com a parte literal? Repetir a parte literal. Então, a parte literal é a elevado a 4, a elevado a 4. Lembrando, né? Todos esses termos aqui são semelhantes. Se são termos semelhantes, então eu posso fazer essa conta, né? Legal. Na número 14. Na número 14, aqui, ó, na letra A, né? A conta era essa daqui. 3x elevado sobre 8 mais 1x sobre 2. O que eu faço nesse caso, né? Agora são duas frações que estão somadas. Nesse caso, a gente tem várias formas de se fazer. A gente poderia fazer por MMC, mas eu optei em multiplicar cruzado e depois multiplicar os denominadores. Como é que isso funciona? Primeiro, eu faço esse cruzamento aqui, ó. 3x vezes 2. 3x vezes 2, 3 vezes 2 é 6. 6x, certo? Mais, repito o sinal de mais, 1x vezes 8 é 8x. Então, 6x mais 8, mais 8x sobre... Aí agora eu multiplico os denominadores. 8 vezes 2 dá 16, ok? Agora eu somo o numerador. 6x mais 8x dá 14x. E repito o denominador. 16 aqui, 16 aqui. Aí a gente percebe aqui que os dois números são pares, então dá para simplificá-los. Vou simplificar por 2. 14 dividido por 2 e 16 dividido por 2. 14 dividido por 2 é 7. 16 dividido por 2 é 8. E o x é simplesmente repetir. Então, como é que ficou a resposta disso aqui? 7x sobre 8. Tá ok, pessoal? Então é isso. Vimos aqui, então, essa parte da matéria. Façam, então, o resto dos exercícios da página 81, tá ok? E também da página 82, que se aplica aqui, ó, a termos semelhantes, tá certinho? Então, bons estudos.